Irmão, esse é um ambiente nessa noite aqui profético. Nós vamos adorar a Deus. Lembre-se que nós estamos no campo do Espírito. Esse é um ambiente profético onde Deus fala, onde Deus move. Você pode ser curado nessa noite. Amém? Você pode ser restaurado nessa noite. Eu não estou falando pode com dúvida. Isso depende de Deus, irmão, não depende da gente. Mas o que Deus está procurando nessa noite aqui, que Jesus está sondando nos nossos corações aqui, é fé. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Amém? Eu não quero falar com você nessa noite daquilo que Deus quer fazer. Eu quero falar daquilo que Deus quer desfazer. Irmão, é mais importante Ele desfazer do que Ele fazer. Quer ver? Vamos ler na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3. Eu quero ler apenas o versículo 8. Eu sei que o Espírito Santo tem algo poderoso para a nossa vida nessa noite. 1 João é uma das cartas. Está lá no finalzinho. Se você abrir em Apocalipse, se você ir voltando, você vai encontrar Judas. Aí você vai encontrar as 3 epístolas ali de 1 João, 2ª, 3ª João. 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3 e o versículo 8 apenas. Amém? Todos encontraram? Diz assim, 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deixa eu ler de novo. Quem comete pecado, ou quem vive no pecado, quem anda no pecado, é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer ou para destruir as obras do diabo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, que Deus me levou a falar com você nessa noite. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que obra que Jesus está desfazendo na terra, irmão? Porque tem obras boas e tem obras ruins. Tem obras de Deus e tem obras do diabo. E o que Jesus veio fazer com a sua vinda na terra? Manifestar o reino de Deus e desfazer, destruir, aniquilar com as obras do diabo. E você percebe uma coisa, que quando João, o apóstolo do amor, esse homem que contemplou Jesus na cruz, irmão, de que Jesus foi crucificado, havia grande terror no meio deles, havia grande alvoroço, os discípulos fugiram, irmão, com medo. E nós não estamos aqui para apontar Pedro, para apontar Tiago, para apontar os demais discípulos que eles ficaram com medo, covardes e correram. Era um momento de pânico. Mas João, que teve a revelação da cruz, esse mesmo que escreveu o Evangelho de João e as suas cartas, ele teve essa revelação intensa do amor. Ele ficou com Jesus até os últimos minutos lá, junto à cruz, ao pé da cruz. João, ele escreve isso. Ele vai dizer o seguinte, irmão, que essas obras que Jesus veio desfazer, elas estão ligadas ao pecado, estão ligadas à condição da escravidão do pecado na vida do homem. Por isso que ele inicia dizendo: quem comete o pecado é do diabo. E às vezes, amado, a gente fala isso, choca muita gente, porque diz assim, as pessoas dizem assim: mas então você é santo, você é melhor do que todo mundo. Eu me lembro, anos atrás, quando nos convertemos, íamos para a igreja, aqueles amigos, né, irmão? Aqueles amigos que diz que é amigo. Ah, então agora você é bom,
Agora você é o bonzinho, é o bom da boca, o bom do pedaço, e eu sou um miserável pecador. Eu falei, é verdade. Sem sabedoria de Deus, irmão. Mas, irmão, às vezes a gente tenta contornar as coisas, fazer do nosso jeito, falar bonitinho. E se você olhar ao pé da letra, na palavra, o que a palavra está dizendo é isso, irmão. Quem comete pecado, quem vive no pecado, é do diabo. É terrível isso, mas é uma verdade. E às vezes a gente não quer falar isso abertamente para não chocar, ou para não falar que nós somos melhores. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra, irmão. Mas o fato é que se eu e você estamos com Deus, não estamos cometendo pecado, vivendo no pecado, sendo filho do diabo, fazendo obras das trevas, não. Existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Por isso João está dizendo bem claramente, sem rodeios. Ele diz, quem comete pecado, quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque quem pecou primeiro? Quem cometeu o pecado primeiro? E não foi na terra, irmão, foi no céu, foi o diabo. O anjo de luz que foi criado por Deus, o querubim da guarda, aqueles que todos olhavam para ele e viam nele uma formosura diferenciada, mas que não estava acima de Deus, era uma criatura de Deus. Ele se exaltou, seu orgulho, seu ego, ele quis estar acima de Deus, acima do trono de Deus, e Deus o abateu. Primeiro, o pecado de orgulho, arrogância, querer ter a preeminência, estar acima do Altíssimo. Deus o destituiu, o lançou fora do céu. Veio sobre essa terra com grande fúria, sendo lançado por Deus nessa terra. O Big Bang, irmão, da história humana foi a queda de Lúcifer. Não foi o asteroide que caiu na terra, não. Ele foi lançado, precipitado sobre essa terra. Mas depois nós entendemos que Deus reconstrói tudo, irmão. E quando Deus reconstrói tudo, Ele faz por último o homem. Ele vai lá no barro, na terra, e Ele faz um bonequinho de barro. Ele sopra o espírito de vida, e o boneco que estava preso no barro desprende do barro e passa a ter vida autônoma em si mesmo. Porque o Espírito de Deus o levantou e o fez vivo naquele barro. Esse diabo, não contente com Deus por tê-lo expulso do céu, foi tentar a sua criação. Foi até Adão, foi até Eva, tentando, colocando-os contra Deus. E o pior de tudo, irmão, é que ele conseguiu fazer isso. Ele influenciou a cabeça de Eva para desobedecer a única voz de Deus. Adão, consequentemente, ouvindo a sua mulher, também pecou contra Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Aqueles que eram filhos de Deus, aqueles que estavam debaixo da comunhão com Deus, do amor de Deus, a manifestação da glória estava com eles, o próprio Deus estava lá. Quando o diabo tenta os dois e eles obedecem à voz do diabo, eles passam de filhos de Deus para filhos do diabo, de filhos de Deus, de filhos da luz para filhos do pecado, para filhos do erro, filhos das trevas, filhos da desobediência. Isso é o que a Bíblia diz. Daí então toda uma geração de homens se perdem sobre a terra. Você está pensando que essa é a história de Adão e Eva, irmão? Essa é a minha e a sua história. É a história do homem sobre a terra. O que o diabo fez lá no céu, ele influenciou os homens aqui na terra. E todos aqueles que obedeceram Satanás se tornaram filhos dele. Você vai ver Jesus falando isso. Jesus disse assim: vocês têm por pai o diabo, e vocês fazem a vontade dele. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Irmão, te preparem nessa noite, que essa palavra aqui é para nos levantar. Olha só, depois que aconteceu esse cenário caótico na humanidade, depois que Eva come do fruto, desobedece a Deus, obedecendo o diabo, a serpente, a mesma serpente que percorre toda a história da humanidade, a serpente aqui sagaz, o diabo, o adversário, Satanás, esses são os seus nomes que a Bíblia chama. Olha só, Gênesis 3,15. O próprio Deus falando após sentenciar cada um dos desobedientes: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus foi prestar conta com Adão, irmão. Prestou conta com Eva e prestou conta com a serpente. Cada um deles recebeu uma sentença de Deus. E
E quando Deus termina de prestar conta com cada um, lançar a sentença sobre cada um, Deus fala isso aqui para eles: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você olha para a cobra rastejando sobre a terra, a cobra pica a perna, o calcanhar, o tornozelo dos homens, mas o homem pisa a cabeça da serpente. Mas não é assim. Espiritualmente dizendo, Deus estava dizendo: agora vai existir uma guerra entre vocês. O que começou entre vocês não vai parar. Começou uma guerra entre vocês. O que acontece, irmão? Os homens que ouviram a voz de Deus no passado, no decorrer da história, que ouviram a voz de Deus e seguiram o caminho de Deus, pisaram na cabeça da serpente. A serpente não os venceu, mas aqueles que se deixaram levar pela serpente foram picados por ela e receberam o seu veneno mortal, e continuam entorpecidos, irmão, pelo veneno da serpente que está nesse mundo. Mas os anos se passaram e vem Jesus, e esse que é a semente da mulher que Deus a falara, a semente da mulher que Deus estava dizendo ali, em outras palavras: vai chegar o dia que vai nascer um que vai pisar a tua cabeça e vai vencer, porque um dia a serpente venceu, mas Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sem pecado, para pisar a cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui nessa noite e que pisou a cabeça do diabo, o vencendo de todas as formas. Aleluias! Jesus veio e pisou na cabeça do diabo, irmão. Cabeça fala de autoridade. Ele calcou, ele pisou na cabeça do diabo, ele venceu. Ele venceu. E quando Jesus faz isso, a Bíblia diz, João disse que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer tudo aquilo que o diabo tinha feito, irmão. Jesus se manifestou para desconstruir tudo aquilo que Satanás tinha construído em toda a história da humanidade. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele nasceu, foi para isso que ele existiu, para desfazer os planos de Satanás, e ele desfez na cruz do Calvário. Aleluias! Ele desfez, irmão. Por isso, nessa noite, se você está enfermo espiritualmente, se a enfermidade é espiritual, Jesus já desfez. Se a enfermidade é física, Ele já desfez. Agora preste atenção, irmão. Por que tem muita gente que não é curado? Pecado, irmão. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem vive debaixo da ação do pecado é escravo do pecado, é escravo do diabo, é propriedade do diabo. Tem crente que vive, irmão, na igreja e vive no pecado. O crente que vive na igreja e vive no pecado, ele vive no pecado, irmão. Ele não está vivendo na igreja. O crente que vive no evangelho, entre aspas, e vive no pecado, ele está no pecado, ele não está no evangelho, está se enganando. Quem diz que teme a Deus e que vive com Deus, mas que também peca deliberadamente, vive no pecado. É do diabo, não é de Deus. O que João está falando bem claro para mim e para você nessa noite: quem comete o pecado, talvez a tradução não seria mais adequada, quem comete o pecado, porque eu e você podemos cometer pecado sem querer cometer, às vezes no coração, no pensamento. Talvez seria melhor a tradução, e outras traduções está diferente: aquele que vive no pecado, aquele que anda no pecado, aquele que anda nessa condição é do diabo. Irmão, que terrível isso, que terrível isso. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E deixa eu falar para você nessa noite, irmão, tem coisas que Deus quer desfazer em sua vida hoje. Preste bastante atenção. Tem coisas, eu quero que você comece agora a pensar. Olhe para você. Não olhe para o seu esposo não, para a sua esposa, para os seus filhos. Não, olhe para você, porque Deus está falando com você. E a gente gosta muito de assim: Deus está falando com ela, Deus está falando com ele,
Deus está falando com você, comigo. Tem coisas nessa noite que Deus quer desfazer em nossas vidas, Ele não quer fazer. Eu sei que muitas vezes nós entramos no propósito de Deus fazer, mas irmãos, todas as vezes que Deus desfaz, Ele faz. Nunca Deus vai fazer para desfazer. Primeiro Ele vai desfazer para poder fazer. Primeiro Ele vai poder desmanchar, Ele vai ter que desmanchar, arrancar, limpar, para poder fazer. Se você vai curar uma ferida, primeiro você vai ter que tocar nela, vai ter que mexer nela, vai ter que desfazer aquilo ali que está atrapalhando, para poder colocar remédio, para poder restaurar, para poder curar. Primeiro Deus desfaz, depois Ele faz. E a gente sempre pensa ao contrário: primeiro Deus faz, irmão, depois Ele desfaz. Não, primeiro Ele desfaz. Primeiro Ele destrói, irmão, as obras do diabo. Primeiro Ele aniquila as obras do diabo. Ah, mas pastor, já fez lá na cruz, já fez, irmão, mas pode ser que muita gente ainda não recebeu isso. Pode ser que muitos ainda não provaram disso. Pode ser que quando você olha para a sua vida, você ainda tem muita coisa para ser desfeita, tem muita coisa para ser desconstruída na minha vida. Mas Jesus está aqui para fazer isso, irmão. Que Deus está aqui para desfazer coisas na sua vida. Você vai falar: meu Deus do céu, eu estou querendo que o Senhor faça, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor me abençoa. Ele vai fazer, irmão. Mas primeiro eu tenho que desconstruir algumas coisas. Nessa noite, irmão, tem obras que precisam parar. Obras na sua vida que precisam parar de vez. Coisas que precisam parar de vez. Hoje Jesus veio para desfazer isso, não veio para fazer, Ele veio para desfazer. Irmão, quando Deus se cala, quando Ele não fala, quando Ele não nos responde, Ele também está fazendo. Quando Deus está desfazendo, Ele também está fazendo. A nossa lógica humana não compreende as coisas de Deus, jamais vai compreender. Ninguém vai entender a Deus pela racionalidade. Eu e você não vamos compreender as coisas de Deus. Como eu disse aqui semana passada, Deus mandou o povo rodear a cidade de Jericó 7 vezes. Se eles precisavam de arma para destruir as muralhas fortalecidas, os portões e os ferrolhos imensos, como é que vai derrubar isso rodeando essa cidade? Como é que vai derrubar isso rodando sem falar nada, quieto, só rodeando? As coisas de Deus elas contrariam a nossa lógica humana. Deus não pensa como eu e você pensamos, não age como eu e você agimos. Quando Deus está destruindo, irmão, Ele está fazendo, Ele está construindo. Por isso nessa noite, irmão, o propósito do Senhor é desfazer para fazer tudo novo. Para fazer tudo novo, primeiro precisa ser desfeito. E às vezes nós não entendemos. Precisa ser desfeito. 2 Coríntios 5,17. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17. O que está sendo falado precisa condizer com o que está escrito. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, a condição, estar em Cristo, está em Cristo, nova criatura é. Ele não está falando que uma criatura reformada, uma criatura mais ou menos, está falando que uma nova criatura, é uma nova criação, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo foi feito novo, as coisas velhas. Quando fala de coisas velhas, está falando de coisas incompatíveis com a novidade, incompatível com aquilo que é novo. Coisas velhas, ultrapassadas em nossa vida, manias, desejos, prazeres, erros, enganos, pecados. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E mais do que nunca, nós precisamos ouvir essa mensagem. Irmão, deixa eu falar para você, tem muita gente por aí revelando. Eu não sou contra a revelação não, irmão. Sou muito a favor da revelação. Mas se essa revelação não for a primeira, a segunda não vale. Porque muitos estão deixando essa revelação para uma outra revelação, que não traz no meu e no seu coração uma substância de Deus, e que não ilumina a nossa consciência e nos desperta para a realidade do mundo espiritual. Jesus está voltando a qualquer momento, irmão, e vai arrebatar uma igreja que está ligada com Ele, que está afinada com Ele, com a sua palavra, que tem azeite, que tem conteúdo, que tem vida em Deus. E como vai ter vida em Deus se não tem vida na sua palavra? Se não tem vida no seu evangelho, nas suas verdades?
Por isso nós somos iluminados por Deus. O seu propósito é fazer tudo novo, mas muitas coisas precisam ser desfeitas em nossas vidas. A gente pensa que está tudo certo, mas não está nada certo, irmão, está tudo errado. Agora, que obras que Jesus está desfazendo nessa noite? Aliás, que Jesus já desfez lá na cruz, mas que precisa ser desfeito em muitas vidas. Que obra Jesus precisa desfazer? Tudo aquilo que é falso, irmão. Tudo aquilo que é falso precisa sair da nossa vida. Tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é maldoso, malicioso, mentiroso, tudo aquilo que faz parte de engano e de pecado precisa sair da nossa vida. E é isso que Jesus está desfazendo. E quando Jesus desfaz isso, o que vai acontecer? O que vem dele para mim e para você nessa noite? Vem para mim e para você o perdão, a purificação, a salvação, a transformação. Vem sobre as nossas vidas quando nos submetemos a Ele, a cura, o milagre, a vida, a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa própria vida. Quando permitimos que de fato Jesus desfaça as obras que o diabo fez na nossa casa. Quando Jesus de fato desfaça todas as obras que o diabo fez, irmão. Toda a construção maligna que ele fez em nossa mente, que ele fez em nosso coração, que ele fez em nosso lar, em nossas manias, em nossos pensamentos e atitudes. Jesus está agora desfazendo as obras do diabo. Atos 10, 38, não precisa abrir, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele, e ele curava todos os oprimidos do diabo. Deus era com Jesus, ele andou fazendo o bem, implantando o bem, operando o reino de Deus, desfazendo as obras do diabo. Eu digo para você, irmão, as obras do diabo são muitas, mas a obra de Deus é uma só. As obras do diabo são muitas. Eu não estou aqui exaltando o diabo não, porque ele é um derrotado, um perdido, um caído. Jesus já o venceu. Aleluias. Quem recebe glória nessa casa é o Filho de Deus, é o Eterno, é o Todo-Poderoso. Mas as obras do diabo são muitas. Jesus disse em João 10:10, quando ele está dizendo que ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é quem dá a vida, irmão. Ele não fala, ele não fica filosofando como muitos filósofos ao passar dos anos filosofaram e tem seu nome na história. Ele não fica de filosofia, ele faz. Ele deu a vida por mim e por você. Ele disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque ele dizia assim: olha, tem os mercenários aí, os mercenários da fé. Os mercenários, esses são filhos do diabo. Eles cometem pecado. Quando eles veem o lobo vindo, eles fogem e deixam as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus fez por mim e por você? Ele nos deu a sua vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse: tudo que o diabo faz dentro do pecado, ele mata, rouba e destrói. Irmão, olha para a humanidade. O que está acontecendo com a humanidade? Pode ser nos meios mais requintados que existe, nos meios mais sofisticados, nas classes mais altas. O que o diabo faz, irmão? Ele mata, ele rouba e ele destrói. Tudo que acontece nessa terra é morte, destruição, engano e injustiça. Tudo que acontece nessa terra tem sido feito pelas obras do pecado, pelo diabo. É ele que faz. Mas por que ele faz isso? Porque os homens deixam. Porque os homens e as mulheres vivem para ele, se submetem a ele e dão legalidade para ele agir. Se fizeram servos dele, filhos dele, ele faz o que ele quer. Só que Jesus disse: o ladrão, ele está falando aqui do mercenário. Por detrás do mercenário, dos falsos, o que Jesus está falando aqui é de líderes religiosos, irmão. De todos aqueles que estão se dizendo filhos de Deus, mas que não são enganosos. Ele fala: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Por detrás do ladrão está quem, irmão? Por detrás do ladrão está quem agindo? Diabo. O ladrão não rouba por si só, ele rouba porque existe uma influência que o faz roubar. Ele aprendeu a roubar com quem? Um
Um traficante se torna traficante porque ele aprendeu com quem? Um traficante, irmão. Um drogado se torna drogado porque ele aprendeu com quem? Com outro drogado. Alguém aprende a ser filho do diabo e viver o pecado porque aprendeu com quem? Com o diabo. Que ele é o primeiro pecador da história da humanidade, aliás do céu. E ele foi e ensinou os homens a pecar. Sabe o que ele fez, irmão? Ele ensinou os homens e mulheres a se voltarem contra o seu pai. Alguém já colocou você contra o seu pai? Alguém já colocou você contra a sua mãe? Isso é obra do diabo, irmão. Alguém já falou assim: não fala para sua mãe não, não fala para o seu pai não, fica só entre nós. Isso é obra do capeta, do cão. Lá no Éden disse: não vai morrer não. Ele falou para você, mas não tem nada a ver, pode fazer. Tipo assim, esse negócio é entre nós aqui. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Entre eu e você, pode fazer, pode pecar, não tem problema. Aí Eva foi, Adão foi, irmão, fizeram. O diabo faz isso, irmão. Tudo para quebrar a nossa comunhão com Deus e para fazer obras negativas em nossa vida. Tudo para nos destruir, porque ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para fazer uma coisa só, irmão, para nos dar vida. Para nos dar vida. Vida espiritual, vida material, vida na alma, vida com abundância, plenitude de vida. Jesus veio para nos dar. É o que Jesus faz. Essa é a obra de Cristo, uma só, mas que engloba toda a nossa existência. Jesus nos traz vida. Jesus, irmão, ele conta uma parábola muito interessante. Eu quero ler para você Mateus capítulo 13, versículo 24. Ele fala do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Espera aí, o semeador semeou o trigo no seu campo, ele semeou a boa semente, mas ele foi dormir, irmão. Ele foi dormir, descansar. E durante a madrugada, à noite, fora da visão do trabalhador, o inimigo veio e semeou o joio, junto com a semente do bem. Jesus continua dizendo: os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhes disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, tirei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-os no celeiro. Jesus conta essa parábola. Aí os discípulos perguntam para ele em particular: Senhor, fala para a gente, o que significa a parábola do joio? Qual é o significado? Jesus responde: que semeia a boa semente é o Filho do homem, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente aqui não é a palavra, são os filhos do reino. O campo é esse mundo, irmão, esse mundo onde nós vivemos. Aí ele diz: os joios são os filhos do maligno, os joios são os filhos do diabo. O inimigo que o semeou, o inimigo que o semeou é o diabo. Jesus falou bem claro. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. O joio são aqueles filhos do diabo que cometem iniquidade. Irmão, o que é iniquidade? Pecado. Jesus fala uma parábola e diz assim: o Filho do homem semeou a semente, os filhos de Deus, mas o diabo semeou os filhos do diabo. Aquele homem foi dormir, ele se descuidou da sua plantação. Irmão, preste atenção, não descuide da sua casa, não descuide da tua vida espiritual. O inimigo, quando você dorme, ele trama, irmão.
Enquanto você dorme espiritualmente, se você estiver dormindo fisicamente, Deus te guarda, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono. Ele nos guarda enquanto nós dormimos, porque nós não podemos fazer nada enquanto a gente está dormindo, irmão. Mas se eu e você dormimos espiritualmente, ficarmos andando de cara para cima, perdidos, sem direção, sem a direção de Deus, o inimigo semeia o joio em nosso meio, semeia o joio em nossa casa, as suas ações malignas. Nesse caso ele está falando que havia o joio e o trigo. O trigo, irmão, é a bênção. O trigo é a palavra de Deus. O trigo são os filhos que fazem a diferença. O joio é tudo aquilo que está relacionado ao pecado, ao mal, à injustiça, ao engano. E os filhos disseram: vamos arrancar então o joio. E Jesus disse: não, pode deixar crescer junto, que no dia que os anjos ceifarem, fizerem a colheita, eles vão separar. Eles vão tirar o joio para um lado e o trigo para o outro. O trigo vai ser guardado na presença de Deus, que são os filhos da luz, os filhos de Deus. E o joio vai ser lançado aonde? Nas trevas exteriores. O joio vai ser lançado não no inferno, sim no lago de fogo. O joio vai queimar, vai arder naquele lugar de tormento. E lançar-os na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O joio e o trigo. Jesus não está falando de alimento, Ele está falando de pessoas, Ele está falando de condição de vida. Joio e trigo. Filho de Deus e filho do diabo. Filho de Deus e filho do diabo, que comete pecado, que comete iniquidade. O mesmo evangelista vai enfatizar o seguinte: preste atenção nisso aqui, irmão. Mateus 7,16, Jesus diz assim: advertências de Jesus para mim e para você, quando Ele está no monte, no sermão da montanha, pregando o seu sermão. Ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros? Você já viu uva no espinheiro? Ou figos nos abrolhos? O que é abrolho? Abrolho é erva daninha. Você vai encontrar figo no abrolho? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece uma pessoa, irmão, não é pelo dom espiritual. Você vai numa igreja, o cara revela, mas você precisa ver a vida dele, quem ele é no dia a dia. Você precisa conhecê-lo, conhecê-la. Aquela mulher tem um raio-x de Deus, irmão. Ela fala, Deus usa ela. Você conhece a vida dela? Sabe quem ela é? Sabe onde ela mora? Sabe se ela paga as contas dela? Sabe se ela é fiel ao esposo dela? Jesus disse: não é pelos seus dons que você conhece a pessoa, é pelos frutos que ela dá, é pelas suas obras, pela prática da sua vida. Segue dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem muita gente dizendo que Jesus é o Senhor dele ou dela, mas não faz a vontade de Deus. Não, Jesus é o meu Senhor, Ele está na minha casa, mas você olha para a vida do cara, você olha para a vida da mulher, não condiz com o Evangelho, não condiz com a verdade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, aquele que me chama de Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É tudo no céu, irmão, é ligado no céu, a vontade do Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: que dia é esse? Que dia é esse? O dia que Jesus voltar, o dia da prestação de conta, o dia do grande trono, do juízo eterno. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ei, Jesus, eu fui usado por ti lá, eu profetizei no teu nome, eu falei no teu nome. Outros vão dizer assim: em teu nome não expulsamos demônios. Profetizou no nome de Jesus, expulsou demônio no nome de Jesus. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilhas, irmão. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a... Meu Deus, como é que pode alguém que pratica iniquidade fazer maravilha? Fala para mim, irmão. Como que pode alguém que comete pecado, vive no pecado, expulsar demônio?
profetizar em nome de Jesus, fazer maravilhas, curar. Pode, irmão, se Jesus está falando que pode, que pode. São pessoas que receberam o dom de Deus, e Deus não tira, os dons de Deus são sem arrependimento, mas estão usando o dom para o seu próprio benefício. Esqueceram o reino e a vontade de Deus, estão fazendo a sua própria vontade, estão cometendo iniquidade dentro da casa de Deus. Cuidado, irmão, cuidado com muita profecia por aí, cuidado com muita revelação por aí. Estou dizendo que todos estão errados. Você quer uma revelação de Deus? Dobra o seu joelho, abra a palavra do Senhor, Ele vai falar com você. Cuidado. Jesus disse, Ele mesmo disse: eu não conheço vocês. Porque falar que faz as coisas em nome de Deus é uma coisa, irmão, viver com Deus é outra, caminhar com Deus é outra. E tem muita gente assim nesse tempo que estamos vivendo, diz que é de Deus, fala de Deus, mas a vida não bate com aquilo que é de Deus. Nada, não tem nada a ver com aquilo que é de Deus. São advertências. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor. É fácil falar que Ele é Senhor, irmão, mas é difícil viver debaixo do seu senhorio. Chamar Jesus de Senhor e de Salvador talvez é muito fácil, mas é difícil viver debaixo da sua salvação e do seu senhorio. Jesus está discutindo com os judeus em algum momento da sua caminhada. Os judeus querendo argumentar a seu respeito, dizendo: nós somos filhos de Abraão, nós nascemos da descendência de Abraão, Abraão é o nosso pai. Que eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, e menos ainda como Deus. Lá em João 8,44, Jesus está discutindo com eles sobre isso, e eles estão dizendo: nós temos por pai Abraão. Você não, Jesus, você não. Nós temos por pai Abraão, e Abraão, pai da fé, um homem de Deus. Jesus não está desconstruindo Abraão, irmão, em nenhum momento. Mas ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. A questão aqui não é Abraão. Abraão foi usado por Deus, uma bênção, instrumento de Deus. Mas antes dele eu sou Deus. Jesus está dizendo: eu sou Deus. E aí Jesus disse assim para eles no capítulo 8, versículo 43: por que não entendais a minha linguagem? Jesus faz uma pergunta: por que não entendais a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quem que está fazendo? Quem está satisfazendo o desejo do diabo, irmão? Quem está vivendo aonde? No pecado. Jesus está falando para os judeus, irmão. Ele está falando para os judeus, está dizendo assim: por que não me entendais a minha linguagem? Vocês não estão entendendo, não. Eu estou falando em hebraico, não estou falando em grego, não estou falando em aramaico, não estou falando, talvez Jesus estava falando em aramaico, mas a língua corrente naquele momento era hebraica. Jesus estava dizendo assim, até satirizando com eles: por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Será que eu estou falando grego? E o contexto era grego, o contexto era grego-romano. Será que eu estou falando latim? Vocês não entendem latim? Eu estou falando grego, vocês estão entendendo? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? Para ouvir o que eu estou falando. Você está argumentando. Para, irmão, a gente é bom de argumento, irmão. A gente é bom de argumento, de ficar argumentando, falando as nossas coisas. Deus está falando, mas a gente quer falar do nosso jeito e quer colocar aquilo que a gente acha. Jesus está falando e os judeus estão retrucando. Aí Jesus diz assim: por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Tem algum problema vocês me ouvir um pouquinho? Vocês têm por pai o diabo, é isso que acontece, é por causa disso que vocês não estão me ouvindo. Eu já entendi, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem fazer a vontade dele, vocês querem viver a vontade dele, quer satisfazer os desejos do vosso pai. Irmão, existem dois desejos: o desejo de Deus e o desejo do diabo. Vai depender da nossa escolha e da posição onde nós estamos. Jesus disse para ele: vocês têm por pai o diabo, pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio. Por que Jesus fala que o diabo foi homicida? A gente vai entender. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não há firmeza na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Ele é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus confere a paternidade da mentira ao diabo. Jesus é verdade, mas o diabo é mentira.
todos aqueles que pecam, que vivem com o diabo, vivem debaixo da mentira. Aí Jesus disse: mas porque eu vos digo a verdade, não me credes? Porque eu falo a verdade para você, você não confia? Porque eu falo a verdade para você, você não crê? É mais fácil crer na sua carne, é mais fácil crer no diabo, é mais fácil crer na mentira. Irmão, é mais fácil crer nessas coisas do que crer em Deus. Mas porque digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Olha onde Jesus foi, irmão. Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? É como se Jesus tivesse dizendo assim: ó, entre vocês aí, tem alguém que consegue me convencer que pecado é bom? Tem alguém entre vocês que consegue me convencer que o pecado é legal? Tem alguém entre vocês que consegue me convencer que pecado é uma coisa maravilhosa? Alguém pode me convencer que isso vai ser bom para a minha vida? Que isso vai me dar um bom futuro? Que isso vai me dar o céu? Que isso vai mudar a minha vida? Jesus disse para ele: me convence que isso é bom. Irmão, as obras do diabo, elas são realizadas pelas pessoas que dão ouvido a ela. Eu sei que é tudo muito forte que eu estou falando aqui para você, irmão, mas Deus falou comigo. Isso. O diabo não pega com a mão dele e vem fazer as obras. As obras dele são realizadas pelas pessoas que dão ouvidos a ele. Que dão ouvidos a ele, que vivem para ele, que trabalham na mente, que trabalha aqui ó, na mente, que sopra na mente. E essas pessoas realizam a sua obra, elas praticam, colocam em prática. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Gênesis 4. Olha o que aconteceu lá no início, a partir do versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Nós estamos em Gênesis 4. Depois que Adão e Eva caem em pecado, Deus lança a sentença sobre Adão, Eva e a serpente. O que vai acontecer aqui? O primeiro homicídio, a primeira morte, o primeiro derramamento de sangue. Um homem mata o outro, um irmão mata o próprio irmão. Quem estava por detrás? Quem? O diabo, o pecado. Caim mata Abel. Por quê? Porque Caim teve a mesma oportunidade de Abel, irmão. Deus não é injusto. A mesma oportunidade que Deus dá para você, Ele dá para mim, e dá para todos os seres humanos dessa terra. Ninguém nasceu para ir ao inferno, ninguém nasceu para ficar nas garras do diabo. Caim e Abel tiveram a mesma oportunidade, foram oferecer sacrifícios a Deus. Mas a Bíblia diz que Abel ofereceu com todo o seu coração e deu o melhor que ele tinha. Abel ofertou a Deus a sua ovelhinha, o seu coração, Deus recebeu aquilo. Foi extraordinário. Mas Caim, hora que der eu vou, hora que me der vontade, ao cabo de dias, Caim foi e levou os seus frutos podres. Não foi nem algo vivo, irmão, foi algo morto, e colocou no altar e ofereceu a Deus. E Deus não aceitou mesmo, Ele não vai aceitar, porque não foi com o coração e trouxe porcaria diante dele, trouxe coisa de qualquer jeito, fez de qualquer jeito. Deus não aceita, irmão. Mas Deus é Deus, Ele é santo, Ele é Pai, Ele é amor. Vamos fazer de qualquer jeito? Lá no final dos dias, a hora que me der na teia, na vontade, eu faço. Aí foi. É claro que Deus rejeitou, é óbvio que Deus rejeitou. Mas sabe o que Ele fez? Ele ficou com raivinha de Deus, ficou com raivinha do seu irmão, ficou com inveja do seu irmão, com ódio do seu irmão, porque Deus aceitou o seu irmão e não aceitou ele. Mas por acaso seu irmão tem culpa do que ele fez? Mas por acaso Abel tem alguma culpa, irmão? Ele fez a parte dele. Irmão, às vezes um irmão recebe a bênção, o outro fica bravo. Às vezes um irmão recebe a vitória, o outro fica com inveja. É crítico isso, hein? Caim fracassou, irmão.
Ele fracassou no relacionamento com Deus. Ele fracassou no relacionamento com seu irmão. Ele não passou no teste do relacionamento. Foi crítico. A cruz, irmão, a cruz, olha aqui a cruz. Horizontal e vertical. Horizontal fala do quê? Nós estamos aonde? Na horizontal. É o relacionamento aqui entre eu e você, os homens. O relacionamento na humanidade. Horizontal. Esse braço estendido de Jesus aberto é para nos abençoar todos debaixo da sua mão. É o relacionamento entre os homens. A vertical é o relacionamento dos homens com Deus. Esse é o maior significado da cruz. É o relacionamento meu e seu com Deus, vertical. Jesus nos liga com os homens e nos liga com Deus. Mas Caim fracassou no relacionamento com os homens e com Deus. Ele fracassou, irmão. A sua relação com os homens não estava legal, era o seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Religiosidade sem espiritualidade, nós não chegamos em lugar nenhum. Ser religioso, mas não ser espiritual, nós fracassaremos. Tem muita gente que é religioso, irmão, mas não tem nada de espiritualidade. Espiritualidade fala de fervor, de comunhão, fala de unidade, de relacionamento, de comunhão, de viver na presença de Deus. Caim fracassou no relacionamento, que ele era religioso. Ele era religioso, que quando a gente é religioso, a gente faz de qualquer jeito, irmão. Entrega qualquer coisa. Eu vou fazer minha parte lá, eu vou lá no domingo na igreja e tá bom. De vez em quando eu apareço lá. Religiosidade. Tem muita gente assim, irmão, em todas as religiões da terra. E quando somos religiosos, irmão, nós oferecemos a nossa vida de qualquer jeito diante de Deus. Nós negligenciamos a espiritualidade. Foi ao cabo de dias. Talvez foi no último dia, última oportunidade que Ele deu, que Ele fez. Ele não conseguiu superar o seu fracasso. Olha só. Ele olhou para o seu irmão, ele ficou com raiva, ele ficou com ódio de Abel. Por que ele aceita Abel e não me aceita? O que é que Abel tem melhor do que eu, que ele aceita Abel e não me aceita? O problema não é, querido, esse. Estava culpando Abel. Abel tinha culpa, não, irmão, fez a parte dele. Ele não suportou, ele não superou o seu fracasso. A Bíblia diz que ele descaiu o seu semblante. Sabe o que é descair o semblante? Ele estava de mau humor. Ele fechou a cara. Era nítido isso em Caim. Quando Deus foi falar com ele, irmão, estava de cara fechada, amarrado, carrancudo. Por que descaíste o teu semblante? Deus disse. Era nítido. Olha o que Deus fala, irmão. Porque descaiu o seu semblante, se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o que é bom, você não vai ser aceito? Deus falou. É claro que você vai ser aceito, meu filho. É claro que eu vou aceitar o que você faz de bom. Tudo que você fizer de bom eu vou aceitar. Você acha que eu não vou aceitar? Eu vou aceitar. Se fizeres o que é bom, não serás aceito? Sim, serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ti ele deve dominar. Se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Ele está com você aí. Mas ainda existe uma saída. Cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você estancá-lo, segurá-lo, não permitir, não dar vazão a ele. Cumpre a você. Deus está falando com ele, irmão. Deus está falando com o seu filho. Cumpre a você dominá-lo. E falou Caim com o seu irmão. O texto segue dizendo: Caim foi atrás de Abel, irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Peraí, irmão, Deus falou com ele, disse: meu filho, vem cá. Se você fizer o que é bom, você não vai ser aceito, você vai ser aceito também, igual o seu irmão. Mas se você não fizer, o mal já está com você. O pecado jaz à porta. Cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você não dar vazão a ele. Mas mesmo assim Caim foi lá, enganou seu irmão e o matou. Aí Deus vem de novo, irmão. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Irmão,
Quantas oportunidades Deus dá para o homem? Quantas oportunidades Deus vem, irmão? Onde é que está o teu irmão? Cadê o teu irmão? Eu sei lá do meu irmão, eu sou o guardador dele, por acaso eu tenho que ficar cuidando dele? É problema meu não, eu não tenho nada a ver com isso. E Deus só perguntou o irmão, Deus não o acusou, Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão? Ele disse: não sei, não sou o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, por causa do seu pecado. Nós perguntamos assim: por que muitas vezes Deus não aceita as pessoas? Deus amou a todos, irmão, mas aqueles que estão vivendo no pecado, que fazem a vontade do diabo, estão em crise e não estão recebendo aquilo que Deus tem para dar. Não é porque Deus não quer dar, é que precisam realinhar a sua vida com o propósito do Senhor. Jesus nessa noite quer desconstruir algumas coisas para construir novamente nossas vidas, amém? Jesus quer desconstruir algumas coisas, irmão. Caim se entregou à ira, ele ficou enfermo por dentro, irmão. Já viu uma pessoa enferma por dentro? Amargurada, com ira, com raiva? Ele ficou com raiva de Deus, ficou com raiva do seu irmão, ele se entregou a esse ódio, matou o seu irmão, ele excluiu Deus da sua comunhão, excluiu o seu irmão da sua comunhão, deixou o seu ódio prevalecer, e ele perdeu a sua bênção diante da presença de Deus. O Senhor vem, querido, nessa noite, sobre mim e sobre ti, para desconstruir algumas coisas, para que respostas de Deus venham sobre a nossa casa. De 1 João 3,15, João diz assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Deixa eu falar para você, irmão, não é só irmão aqui da igreja não, tá? Se você odeia alguma pessoa lá fora, da sua família, seu vizinho, seu colega, alguém, se nós fazemos isso, a Bíblia nos chama de homicida. Por que ele está falando isso? Porque ele está se remetendo a Caim, que odiou o seu irmão e o matou, foi homicida. Ele diz que esse que odeia o seu irmão não tem a vida eterna, não permanece nele. Então, o que consiste as obras do diabo, irmão? Tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Irmão, a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, 8: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, semear, isso também ele ceifará. A nossa vida é uma vida de plantação, todos os dias nós plantamos, todos os dias nós edificamos. Podemos plantar coisas boas ou ruins. Não pense em plantar coisa ruim desejando colher coisas boas, não vai acontecer. Por isso, quando estamos diante da verdade de Deus, nós paramos para refletir nas nossas obras, nas nossas plantações, diante daquilo que estamos fazendo. Tem muita gente que está debaixo da ira de Deus. Colossenses 3:5 diz assim: mortificai pois os vossos membros, os membros do seu corpo que estão sobre a terra. Aí ele fala: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus é amor, irmão, mas Ele vem com ira sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que estão vivendo debaixo da desobediência. Que eu e você possamos reconhecer aquilo que Jesus precisa desfazer hoje em nossas vidas, mas com base naquilo que nós ouvimos, irmão. Ele quer tirar algumas coisas, algumas obras que não prestam, desfazer algumas coisas que não valem mais na sua vida, que não servem. Você pensa que servem, mas não servem. Ele quer desfazer algumas coisas, para que coisas novas sejam construídas. Eu quero afirmar para você que o Senhor tem o melhor para você nessa noite. Ele tem o melhor para você nessa noite, mas algumas coisas precisam ser jogadas aqui, algumas coisas precisam ser desfeitas aqui nessa noite, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer essas obras. Em nome de Jesus, você sente que há coisas que têm que ser desfeitas, e essa é a sua oportunidade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, glorificamos o nome santo do Senhor. Estamos diante da tua palavra tão viva e poderosa sobre as nossas vidas, e sabemos, ó Pai, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e tudo que está ligado ao diabo, Senhor, está relacionado ao pecado. E nós entregamos as nossas vidas aqui diante do altar do Senhor, que é um fogo vivo, onde o Espírito Santo, ó Pai, consome as nossas vidas
e vem com purificação, com santificação, com perdão sobre as nossas vidas. Nessa noite o Teu Espírito sonda cada coração. O Espírito do Senhor, Pai, está sondando cada alma. Olha para cada vida que se entrega, que reconhece, ó Pai, meu Deus, e nessa noite desfaz, Senhor, na vida do Teu filho e da Tua filha, coisas, ó Pai, que não foram estabelecidas por Ti, que não foram construídas por Ti, mas pelo pecado, construídas e edificadas pelo diabo, pelo engano, pela injustiça. Nessa noite, ó Pai, nós apresentamos as nossas vidas para que a Tua vontade, não a nossa, seja feita. Ó Deus, desconstrói tudo aquilo, Jesus, que não faz parte da Tua vontade na vida do Teu filho e da Tua filha, nesta igreja, Pai. Desfaz tudo aquilo que não provém do Teu propósito, para que se cumpra a Tua vontade, para que se cumpra a nova recriação do Senhor sobre nós, sobre o nosso coração, nossa alma, nossa família. Que a Tua palavra, Senhor, poderosa, possa operar sobre a vida do Teu filho e filha, e mesmo quando voltar para a sua casa, no espírito de cada um, Pai, o Espírito Santo possa estar movendo, possa estar tocando, possa estar falando mais no íntimo sobre aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, para que se cumpra a Tua palavra e o Teu Evangelho sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Levante as suas mãos ao alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e comunhão do Espírito Santo sejam